Eita! Começando Ô, amado! de Aí, um o cabra Ita, da peste para outro cabra da peste. você é de onde? Prazer, Marcelino. Eu sou o Auita, somos aqui de Minas Gerais, falando aqui de Belo Horizonte, né? Mas nós somos a Rua Declama, um coletivo lá de Timóteo, no Vale do Aço, interiorzinho de Minas, de Que, poesia e de que arte urbana. maravilha. Poeta marginal, e eu vi já você recitando Sérgio Vaz. Tem toda uma Sim, galera que se sim. mobiliza aí, então, pelas ruas. Marcelino, nós estamos aí resistindo, cara, graças a Deus, assim, sempre com força, independente de tudo, fazendo as conexões poéticas, né? Agora estamos tendo o prazer de se conectar a você, ter esse. A gente não pode dar um abraço, mas esse aconchego virtual, né? Essa palavra e esse minuto de atenção, essa uma hora de atenção com você, que pra gente é muito importante. E nós vamos bater um papo sobre tudo aqui, cara, sobre poesia Vamos? marginal, sobre literatura. Tem algumas perguntas que o pessoal mandou antes. Se você quiser falar algo para abrir, fica à vontade. Para abrir, eu quero agradecer o convite, quero conhecer o trabalho de vocês. E também você é professor, é isso? Não, ainda não, sou estudante de letras, estou no quarto período, na PUC Minas. PUC Minas. PUC Muito Minas. bem. Inclusive, foi por causa do curso que eu conheci você, né? Já havia ouvido falar do nome Marcelino Freire, mas nunca havia conhecido a arte. Aí, no primeiro período, a professora Ivete Valt, de literatura, conhece, super Ivete maravilhosa, né? maravilhosa. Incrível. A Ivete foi e trouxe Marcelino Freire pra gente já, o da Paz, e aí já começou essa conexão. Nós vamos falar um pouquinho do da Paz daqui a pouco, se possível também. Claro, tô aí com você. Você mandar. E um beijão para Ivete Valt, que foi uma das primeiras que escreveram sobre o meu trabalho, cara. Meu primeiro Sim, livro, Amor massa. de Sangue, ela já fez um artigo, um estudo, publicou esse estudo. E Ivete, beijo imenso. Um beijo. Tomara que ela dê uma passadinha aqui, hora ou outra. Acho um pouco difícil, mas tecnologia não é muito com ela, não. Mas, Marcelino, para a gente começar esse papo, né, essa conversa, eu queria começar com poesia, mostrar para você um pouco também do nosso trabalho. Poesia Marginal, a Rua Declama já existe aí há 7 anos. E nós já fizemos trabalhos em penitenciárias, né, centros socioeducativos, em centros de atenção à saúde mentais, nós já fizemos parcerias com o curso de psicologia de uma faculdade lá do leste de Minas, né? Conexões aqui com BH, Itabira, Uberlândia, todo esse interior poético mineiro que você conhece bem, tem tanta gente linda, né? E vou começar com uma poesia autoral, enquanto o pessoal vai chegando, tem muito tempo, a poesia chama Ocupação. Sarau. Sarau é inteligência misturada com emoção, diluídas com atitudes que dão voz à mente e ao coração. Multiplicado por versos que quebram diversas barreiras, e o resultado é a união de várias almas aventureiras que sabem que a aventura maior é viver. A aventura maior é viver e compartilhar os pequenos e bons momentos. Entender com o passar do tempo que a poesia sossega os tormentos de quem não quer ter só sucesso, mas visa principalmente o progresso. É muito bom sentir que a evolução como ser humano fica muito mais linda quando traduzida em verso. É preciso ocupar, ocupar a mente, ocupar os espaços públicos, para que as nossas crianças não mais de crime se tornem súditos. Aviõezinhos de tráfico, que vão, voltam, levam, trazem, sentem medo. Nossas crianças sentem medo, enquanto a infância as escorre por entre os dedos. Que governo é esse que te cobra, mas não te ensina? Que governo é esse que faz campanha contra as drogas, mas lucra com a venda de várias substâncias ilícitas? Que gente é essa que acha normal suas autoridades darem um jeitinho com um pouquinho de propina? Que gente é essa que acha que a culpa de ser estuprada é da vítima? Parece frase repetida, mas eu não me canso de dizer: a rua é uma veia e sua corrente sanguínea pulsa. E pulsa a arte, declamando, cantando, tocando, dançando, bailando, fazendo malabares no sinal, tio, dá um trocado. Ou simplesmente vivendo, ou tentando,
Os artistas. Os artistas somos todos nós, e nós estamos por aí em todas as partes. Mas isso não é nada bem lapidado como devia ser, porque não incentivam nem cultuam o hábito da leitura nas nossas crianças. E a culpa não é dos professores. A culpa é dos governantes que enfiam grosso do dinheiro, sabe-se lá onde. E o que sobra para as escolas? Diz aí. O que sobra para as escolas são somente as esmolas, as escórias e as histórias. As mesmas ladainhas controversas que a cada 4 anos corruptos engravatados voltam a proclamar. Mas o tom dessa conversa sempre se repete. E sempre é em tom de promessa. Muito bem, Auita. Auita. Esse seu nome é de que origem, Auita? É da Tanzânia, Marcelino. É um atleta que foi multicampeão pela Tanzânia, foi bicampeão mundial, chamava Said Auita. E em 88 ele estava nas Olimpíadas como grande promessa, minha mãe estava grávida do meu irmão, acabei herdando o nome do meu irmão, ela escolheu Ráfala para ele. Aí ficamos Ráfala e Auita. Muito bem, muito bem. Parabéns pela poesia, é sinal de que o sarau aí permanece aí agitando aí as quebradas, a poesia toda, né? Pô, Viva. com certeza. Muito obrigado pelas palavras, uma honra poder estar declamando para você, Marcelino. Você falou dos saraus das quebradas, nós vamos entrar agora então nesse assunto, né? Você já é um escritor rodado de 52 anos, rodado no sentido de experiência, né? Não de velho. E já... Estamos todos envelhecendo, na mesma hora que eu estou envelhecendo, você está também. Ah, com certeza, a cada segundo, né? E nós estamos juntos, né, Marcelino, aqui na coletânea, que acabou de sair na Antologia Poética, Ossos do Ofício, que você incrivelmente cedeu pra gente todo o seu tempo, todo o seu texto, né? Já li o seu texto, não vamos ler aqui, quem quiser tem que adquirir o livro, né? Eu participei, a Karine me falou que o livro ficou pronto, Sim. O livro está bem legal, né? Tá lindo, você ainda não, acho que você não recebeu, né? Mas está maravilhoso, assim, tá incrível. Tá à venda, é para quem quiser. Explica aí o projeto para algumas pessoas que me seguem, que estão entrando aí. Ah, bacana. Então, galera, no começo da quarentena, através aqui do pessoal de Belo Horizonte, do Colete Voz, e com a editora Venas Abertas, nós fizemos uma campanha de crowdfunding, que é o financiamento coletivo, e nós contamos com o apoio, além do Marcelino, que está conversando com a gente aqui, com o Gog, lá de Brasília, que está no livro também, incrível, com a Mel Duarte, lá do Rio de Janeiro, poeta sensacional também, Rogério Coelho, expoente da poesia mineira aqui também, e mais 50 e tantos, são 60 poetas, Marcelino, 60 autores, e além dos livros para os poetas poderem vender e financiar um pouco uma ajuda de custo nessa quarentena, nós conseguimos arrecadar 65 cestas básicas também. Foram destinados para alguns poetas e para algumas pessoas de comunidade, né? Então, graças a você e as pessoas que nos ajudaram, nós conseguimos esse projeto, tá lindo, o livro está à venda, é só procurar qualquer poeta participante no Instagram, e tá maravilhoso. E eu queria te abrir com as perguntas, perguntando para você qual a importância da literatura marginal em si. Você que é um poeta, não sei se considerado, ou já vi umas entrevistas de você falando que não gosta de se considerar alguma coisa, né? Você não gosta de se intitular, me corrija se estiver errado. Então, mas você, em alguns pontos, pode ser enquadrado como um autor marginal. Como você vê a importância e a expoência da literatura marginal e a diferença da literatura marginal que nasceu lá com a geração mimeógrafo e agora a do século XXI que nós estamos presenciando. Eita, olha só, hoje, por sinal, eu estive na minha live lá, na hora do almoço, eu estive numa conversa com Suzy Soares e Binho, um casal que agitou e agita a literatura ali em Campo Limpo, em São Paulo. Binho e Suzy foi onde tudo começou, todo esse movimento de sarau, né? Todo esse movimento aqui desemboca nos slams, desemboca aí em vários saraus pelo Brasil, vários selos independentes, vem muito ali deste casal, Suzy Soares, Binho, que em algum momento ali também em Campo Limpo se encontraram com Marco Pezão, já falecido, um dos que criaram, né, o sarau da Cooperifa,
Marco Pezão criou o Sarau da Cooperifa ao lado do Sérgio Vaz, etc, etc, Sim. etc. Ou seja, estava hoje abraçando esses queridos amigos que eu conheci ali. O primeiro sarau que me abraçou foi o Sarau do Minho. Eu ainda estava com originais na mão, eu não estava com um livro impresso. Eu li Sim. textos impressos na mão, né? Impressos na impressora e não o livro impresso, do livro Contos Negreiros, né? E foi lá, acho que por volta do ano 2003, 2004, e desde lá que eu acompanho todo esse movimento. Então são co-irmãos aí meus, assim, nessa luta e nessa batalha. Sérgio Vaz, Sacolinha, Binho, Ferrez, Suzy Soares, é muita gente. É, É a muita gente tem que dar gente, os pés. então a gente se abraça, a gente se ajuda, a gente se junta para resistir, para lembrar que a literatura no Brasil, sabe, é uma luta Sim. muito desigual. A literatura mesmo como arte, né, diante aí do cinema, da música, a literatura sempre está ali esquecida à margem, o que dirá essa literatura feita das pequenas editoras, dos pequenos selos. Mas esse movimento é tão vigoroso, já faz tanto tempo que é feito, que aí Sim. inspirou a vários outros saraus e mostrou ao grande mercado editorial como era que se movimentava uma cena literária ali, de sarau em sarau, de Sim. praça em praça, de batalha em batalha. Então hoje as grandes editoras querem entender e até já se apropriam de muitos desses autores, publicam esses autores. Muitos desses autores estão sendo abraçados por essas grandes editoras. Umas grandes editoras que hoje já não são grandes no sentido de que está todo mundo em crise, e eu estou falando de uma crise antes da pandemia, que dirá agora com Sim. pandemia, não é? Eu sou um autor que comecei publicando os meus próprios livros, fui abraçado por uma pequena editora, por uma editora de médio porte chamada Ateliê Editorial, que publicou meu primeiro livro, Angu de Sangue, e sempre publiquei pela Ateliê até ser abraçado pela editora Record, mas lá na editora Record, e hoje eu sou do grupo Record, eu publico pela José Olímpio, mas eles nunca disseram para mim que livro que eu tinha que publicar, né? É uma liberdade que eu tenho e que eu prezo muito. Paralelo a ser um autor que publica pela José Olímpio, eu não paro quieto, que eu tenho que exercitar o tempo inteiro uma literatura que me interessa, que é uma literatura de frente de batalha, uma literatura feita assim, olho no olho. Então eu tenho um Sim. selo editorial, eu coordeno oficinas, eu não paro quieto. A Balada Literária é um evento que eu organizo e criei desde 2006, acontece aqui em São Paulo, um evento que abraça todos os autores e autoras de todo o Brasil, autores que vêm, inclusive, da Lindo, América lindo, Latina, que não lindo. precisam ter livros publicados para a gente abraçar na balada literária. Ao mesmo tempo, autores de Rio Branco, Porto Velho, Teresina. A balada literária acontece em Teresina desde 2017, começa por lá. Este ano vai ter de novo, ou seja, eu não posso esquecer desse meu lado de militância, esse meu lado de que escritor tem Claro. que estar na rua, no tete a tete, para eu não me sentir um jabuti. Porque na época que eu ganhei o prêmio Jabuti com o livro Contos Negreiros, as pessoas diziam, agora você vai se aquietar. Se aquietar de quê? Num Brasil em que se lê muito pouco e um Brasil em que a gente precisa estar na rua, fazendo literatura de enfrentamento. Então, eu me considero co-irmão desses movimentos todos, né? Me considero Sim. uma pessoa que está em movimento, que não para quieto. Então é isso que me interessa na literatura e por isso que me interessa conhecer também a batalha de vocês aí, Legal. da Rua Declama. Sim, você falou referências incríveis, né? Da Cooperifa, por exemplo, que foi aonde abriu as portas para a poesia mineira aqui de BH, que é o pessoal do Coletivoz fez o primeiro Felipe sarau Beluca, dele. Felipe Beluca, Karine Bassi, Rogério Coelho, Canibas, várias pessoas Pie, incríveis. O Pie, Pie, o nome da Pie estava anotadinho aqui, mas já que você falou dela, eu vi uma entrevista incrível sua para o canal Arte 1, no qual você cita a Pie como uma mostra daquilo que eu te perguntei exatamente da evolução da poesia marginal. Você falou que você se sentia dentro do texto dela, né? Ela foi vencedora do Slam, e você estava lá no final do Slam BR, né? Conta pra gente um pouquinho, Marcelino, dá um gás você vê que a literatura cada vez mais fora dos centros acadêmicos, das bibliotecas e das grandes editoras consegue ter o seu espaço?
nessa mesma entrevista você até fala que se te perguntassem se a literatura morreu, né? Você falou que nas livrarias sim, que a cada dia vem se acabando mais. Qual é a relação assim desse mercado extra editorial que a rua propicia para os artistas independentes? A pergunta era um pouco essa, na verdade, também, assim, no sentido de que estamos passando uma crise, as livrarias fechando e tal, e a pergunta era até, na verdade, para eu afirmar, indiretamente, não era intenção de quem me entrevistou, o querido Manuel da Costa Pinto, não era essa a intenção, mas era uma fase em que as livrarias estavam fechando, as editoras em crise, então a pergunta era mais para dizer, você acha como é que a gente vai sair dessa crise? Eu digo, não, mas eu não vejo essa crise, eu vejo um movimento constante, muito vigoroso nas periferias do Brasil, muito vigoroso pelos pequenos selos. Aí falei do Slam BR, que eu tinha acabado, quando eu dei essa entrevista, eu tinha acabado, era uma semana depois de ter presenciado a vitória da Pieta Poeta, que agora é Pie Poeta, não é? Não é mais Pieta Poeta. O E pessoal está corrigindo aqui nos comentários. eu fiquei eletrizado com a poesia do Pierre. Fiquei tomado por aquela poesia e sou tomado pela poesia que é feita nos slams, porque é uma poesia viva, é feita do corpo. É uma poesia que não é solene, é uma poesia que se manifesta eletricamente no corpo inteiro. O poeta treme quando fala e sabe do que está falando. O corpo sente aquilo, da cabeça aos pés, ou dos pés à cabeça. Aí o que é que acontece? Essa poesia para mim é muito viva, essa poesia me interessa. Então é o que eu digo, livraria nunca quis o livro dos poetas que eu vejo publicar aí pelos pequenos selos, nunca quis. Isso é ilusão, não é? As grandes editoras também menosprezaram. O que é que hoje o autor fez? Ele mesmo publica o próprio livro, circula com esse livro debaixo do braço. Aí o que eu estava dizendo ali na resposta, eu digo para você, é isso. Uma poesia, a literatura vigorosa está aí cada vez mais vigorosa. E essa literatura me interessa, porque é uma literatura, não é uma literatura frígida, não é uma literatura solene, uma literatura, sabe? É uma literatura viva, é uma literatura que Pieta Poeta, Tom Grito, quantas pessoas eu conheci nessa cena literária, o trabalho da Roberta Estrela d'Alva junto o Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, tocando os slams e essas batalhas todas, caramba, isso não é de hoje não. E os saraus que eu conheço há mais de 15 anos, quase 20 anos, convivendo com esses autores todos que hoje publicam seus próprios livros, estão circulando por aí. Então o que eu falava é isso, continuo falando. A poesia que mais me interessa, a literatura que mais me interessa no momento, é essa literatura que vibra com o corpo do poeta, com o corpo da poeta. Sim. O pessoal está falando aqui, o Gui Salgado da Itinerância Poética te mandou grandes beijos. Guilherme falou, Salgado. O poema maravilhoso. Tá aí, ó. Tá falando pra gente da poesia maloqueirista aí. O Guilherme Salgado é incrível, cara. Eu vivo encontrando com ele em Salvador. E agora ele vai ser prefeito de onde mesmo, o Guilherme Salgado? Vai ser da nossa cidade lá de Timóteo, vai ser candidato, né? Por enquanto. Já voto em você, eu já voto. Eu vou transferir o meu título de eleitor para Timóteo para votar no Guilherme Salgado. 50 confirma nas próximas eleições. Muito bem. Isso é uma recompensa também, né, Marcelino? Essa troca e esses encontros que eu acho que nenhum dinheiro, nenhum contrato vai propiciar, né? Vai ser uma coisa que é sempre avulsa, assim, esses encontros que a vida proporciona, esses contatos, essas trocas de experiência, né? Eu acho que isso é que faz a gente pulsar como artista. E para você, como é que é essa junção da vida com a arte? Assim? Existe algum momento em que você separa o Marcelino escritor, o artista, do Marcelino pessoa, né? Apesar de que a pessoa é que faz isso tudo, mas existe algum momento que você desconecta da arte? Como que é um pouco do seu processo? Se é que dá para mensurar? Eu sempre acho difícil responder essa pergunta, então... Se eu separar, eu vivo um lixo, eu viro um lixo. Não tem como separar. Eu sou apaixonado pela literatura, eu falo muito isso. Se tirar a literatura da minha vida, o que é que sobra? Não sobra muita coisa, não. Então a literatura é pulsante, para mim é fundamental, então não há como separar. Não há como separar, e não há como separar desde o momento que eu escolhi escrever.
Desde o momento que eu escolhi escrever, é porque eu não era bom em nada, absolutamente, Sim. nunca fui bom em nenhuma outra coisa, não me sentia prático, nem útil, nem... Eu não estou falando de utilidade, eu estou falando de pessoa, né? De De alguém prazer, né? de De prazer, sentir de alguém completo. a minha grande briga, na verdade, era como que eu passarei a viver só da escrita. Então, a minha grande luta é essa. Como no começo não é possível, então eu me cercava sempre de ações que me deixassem próximas à literatura. Então, eu fui fazer curso Uhum. de letras, não terminei. Aí eu fui trabalhar com revisão de textos, trabalhei com revisão de textos durante muito tempo, era uma maneira de ficar ali abrindo o dicionário e fechando o dicionário. Então eu sempre trabalhei ligado a essa área, até que eu pudesse fazer a transição para a literatura. Eu nunca deixei de escrever, nunca Você deixei escrevia de para escrever. teatro também? Escrevia? No Escrevia para começo? teatro, comecei fazendo teatro, produzia teatro no Recife, mas nunca deixava de escrever. Quando eu vim para São Paulo, claro, zerado de tudo, desempregado, eu fui procurar trabalho na minha área, que era a área de revisão de textos, mas para cada Uhum. rótulo de água mineral que eu revisava, porque a gente tinha, sei lá, a conta de um cliente lá que tinha uma água mineral específica. Eu tinha que revisar até rótulo de água mineral, rótulo de refrigerante. Para cada rótulo de refrigerante, eu escrevia um conto. Eu não Bacana. brigava com o meu ofício, eu não podia brigar, dizer assim, nossa, que chatice, aqui eu estar revisando. Cara, eu era o melhor revisor de rótulo de refrigerante do Brasil. Não tinha para ninguém. Mas eu não queria ficar fazendo isso a vida inteira, mas para cada rótulo eu escrevia um conto. E fui fazendo, deixando, conhecendo Legal. escritores e escritoras, fazendo movimentos de literatura, organizando festas, organizando coleções, antologias, e aos poucos eu fui fazendo essa transição. Então, tem aí, acho que mais de 15 anos que eu vivo direta e indiretamente da literatura. Então, se tirar a literatura, eu digo, a literatura hoje me deixa aqui nessa quarentena há mais de 100 dias muito confortável no sentido de que, quando eu digo confortável, eu não estou confortável com as coisas que estão acontecendo aí fora e todo o sofrimento que muita gente tem passado. O que eu estou dizendo é que Claro. esses livros que estão atrás de mim ali, aqueles livros ali, mais livros que tem ali, mais livros que tem ali em cima, tudo isso foram escolhas que eu fiz, então eu estou muito bem acompanhado. Eu fiz escolhas. E quando eu olho para ali, o Federico Garcia Lorca está olhando para mim, entendeu? E o Federico Garcia Lorca foi assassinado, e foi assassinado pelas escolhas que ele fez. Então eu não tenho medo de nada, porque eu estou muito bem acompanhado de Federico Garcia Lorca e de tantos heróis e heroínas aí que me ajudaram a atravessar esses caminhos. Bacana demais isso que você falou de sempre ter suas referências presentes, né? Você foi escrever, foi lançar o seu primeiro livro em 95? Se 1995 por informação. conta própria. Foi o Acrústico, é isso, assim que Acrústico. pronuncia? Acrústico. Exatamente. Você como um escritor nordestino, eu até vi a sua live com o Miró, foi ontem, vi um Foi ontem, pedaço desse incrível. hoje, mas eu vi a com o Miró ontem, que maravilha, Miró é incrível. outra pessoa incrível, eu perdi a parte que vocês iam falar de quando confundem ele com o pintor, tenho que dar um confere depois. Mas eu vi ele falando do estranhamento que São Paulo trouxe para ele, sabe? Ele contando até a história da moça que ia todo dia fazer suas necessidades do lado da igreja e o choque que ele teve. Como que do Nordeste para São Paulo, para cidade grande, e hoje, se não me engano, você mora em São Paulo, né? Se estabeleceu aí. Como que foi essa mudança, assim? Lá no começo, antes de você lançar o seu livro, principalmente, você enfrentou barreiras, não só pela questão da xenofobia de ser nordestino, mas dessa dificuldade do começo que você citou também, que derruba muitos artistas incríveis, se tomar tanto não. Como que você lidou com isso na década de 90? Fim de ditadura, você deve ter passado pelo processo de ditadura também como artista. Como que isso tudo veio para você assim naquela época e afetou e se hoje afeta na sua escrita tudo, todas essas experiências? Olha só, agora, dia 11 de julho, são 29 anos que no dia 11 de julho de 1991, eu peguei um ônibus para vir para São Paulo. Eu vim para São Sim. Paulo, viajei 2 dias,
morrendo de chorar, porque eu nunca tinha saído tão distante, eu não sabia o que me esperava aqui em São Paulo. E eu sempre dizia uma coisa: caminho só vai para frente. Então eu chorava, mas eu sabia que o caminho só ia para frente, que eu voltaria, mas voltaria para visitar, não desistiria desse caminho que eu não sabia o que é que anunciaria para mim. Cheguei aqui no dia 13 de julho, aqui em São Paulo, 13 de julho de 1991, fui morar no Jardim Aricanduva, periferia aqui de São Paulo. Morei lá com um amigo, Ivan Cabral, um amigo que já voltou para Olinda, ele está lá em Olinda. O Ivan Cabral, ele dividiu o que não tinha comigo. Porque dividir o que tem é fácil, não é? Agora, dividir o que não tem é difícil. Ele não tinha para dividir, dividiu comigo. A gente morava numa edícula, num lugar em que nem janela tinha, e quando chovia entrava água, e assim era a nossa vida aí, a minha chegada a São Paulo. Cheguei num dia muito frio, chamou muita atenção, um dia frio demais, como está frio agora no mês de julho, aqui hoje, por sinal. Então me chamou muita atenção o frio, e me chamou a atenção também os prédios imensos, as avenidas sem fim, porque aqui em São Paulo as pessoas diziam assim, eu fui bater perna, né, para procurar trabalho na área de revisão de textos. E aí Sim. eu bati a perna assim e dizia, olha, tem uma agência de propaganda que precisa de um revisor lá na Rua Augusta. Aí eu descia na Rua Augusta achando que você descia ali e já encontrava o número. Não, a Rua Augusta atravessa a cidade toda. Então, essa noção, essa distância, esse tamanho de São Paulo até hoje me surpreendem, porque São Paulo até hoje eu não abracei na sua totalidade. Ao mesmo tempo é o que me fascina nessa cidade, né? Sofri preconceito em relação a ser nordestino, ouvia muita piadinha pelo meu sotaque, isso só reforçava a minha origem. Porque quem me deu sotaque foi São Paulo, não foi Pernambuco. Pernambuco, eu falava, o máximo que as pessoas faziam era perguntar de onde que eu era, de qual cidade. Mas o fato de perguntarem para mim, imediatamente depois da minha fala, de onde você é? Aí eu enchi a boca com o maior orgulho, eu sou de Sertânia, Pernambuco. Entendeu? Porque meu pai, quando a gente saiu de Sertânia, saiu com 3 anos de idade, meu pai falou, meu filho, não esqueça que você nasceu em Sertânia. Porque as pessoas saem do interior, aí a gente foi morar em Paulo Afonso, na Bahia, aí você fica com vergonha de ser do sertão, aí você diz, eu sou de Paulo Afonso, na Bahia, ou eu sou do Recife, em vez de dizer que é de Sertânia, que a gente foi morar no Recife, a família toda, quando eu tinha 8 anos. E meu pai, você é de Sertânia, se eu pegar você dizendo que você é do Recife, você leva um tabefe na cara. A mesma coisa a mesma coisa em relação ao bairro de Água Fria, que é um bairro periférico do Recife, que fica perto do bairro Arruda, que é um bairro onde tem o estádio de futebol, né? Do Santa Sim, Cruz, sim. lá no Recife. Então é mais chique você falar que é do Arruda do que de Água Fria. Até nisso meu pai me ensinou pequenininho. Você mora em Água Fria, eu lhe dou um tabefe se você disser que mora no Arruda. Tenha orgulho do chão que você pisa. Então quando eu cheguei em São Paulo, esse orgulho eu já trazia comigo. Sofri preconceito em relação a esse sotaque, mas que eu afirmava imediatamente. Só não sofri mais Sim, preconceito porque eu não sou negro. Porque se fosse com nordestino, certeza. negro, não é? Entende como é que são as coisas? Então tem esse Sim. privilégio. Tenho que reconhecer, né, que sou um privilegiado diante de tantos amigos meus, nordestinos, negros, né, que passaram mais dificuldades do que eu. Então, essa consciência desse lugar me ajudou na minha escrita, me ajudou a enfrentar a cidade de São Paulo. E até hoje eu enfrento com Sertânia na minha cabeça erguida, com o passado que eu tenho, com os familiares que eu tenho, que carrego comigo. Lindo, lindo demais. Eu acho que essa relação com a terra da gente é o que vai manter a gente ligado à origem, né? E quando eu falo isso, não é saudosismo, é arrependimento, é o que você falou, é não ter medo de ir, que você sabe que o seu lugarzinho vai estar ali, do mesmo jeitinho, pequenininho, sem ninguém conhecer, né? Isso é legal. Tem algumas perguntas aqui, Marcelino. O Guilherme, o Gui Salgado, né, fala que a live com o Muribé foi muito massa. Foi uma das coisas mais lindas que ele pôde assistir esse ano. Também achei muito legal. O Jorge Souza fala que ele que filmou o lançamento do primeiro livro, do seu primeiro livro, do Acrústico. Um salve aí pro Jorge. Nossa, foi mesmo, ele está por aí, ele filmou o meu Ele tá primeiro aqui, lançamento. Jorge.Souza, cara. Meu Deus, cara, foi lá no Recife e aqui também, né? Eu fiz em São Paulo e lá.
no Manda um Recife. alô aí, Jorge, contando essa história um pouquinho aí. Mas, O Raul, rapaz, Raul, irmão aqui de arte de BH, Raul Neto, tem uma dupla incrível com o irmão dele, dois músicos extraordinários, está falando que está muito legal a live e que é isso, que a pessoa e o escritor, o artista não se separam, né? Uma é extensão do outro. E o Flávio, Flavinho, meu irmão, camarada de Sarau na PUC, de resistência poética, está perguntando quais são as suas principais referências literárias num todo. vamos lá. O primeiro poeta que eu li, o primeiro que eu li foi o Manuel Bandeira, né? Porque em Pernambuco, lá nos livros de escola, né, a gente começa a estudar muito os pernambucanos e os nordestinos, né? Então, isso eu estava com 9 anos de idade, já morando no Recife, aí na gramática do meu irmão mais velho, eu vi um poema chamado O Bicho, do Manuel Bandeira. E eu já estava lendo tudo, aí eu li essa poesia, gostei da poesia e fui perguntar para minha professora sobre o Manuel Bandeira. Essa professora, eu digo que os professores são bibliotecas ambulantes, ela me ouviu perguntando e me deu uma antologia do Manuel Bandeira de presente. E aí eu me deparei com aquela poesia À Beira da Morte o tempo inteiro. E aí do Manuel Bandeira, ali na biografia, aí fala do movimento modernista, eu fui para o Mário de Andrade, aí fui nas bibliotecas, aí fui catando daqui, catando dali, e fui formando ali um elenco ali desses poetas todos, né? Aí o primeiro prosador que eu li foi o Graciliano Ramos, não foi nem o Vidas Secas, eu li São Bernardo, me apaixonei pelo Graciliano Ramos e fui atrás de outros livros dele. Aí fui crescendo ali, fui fazendo teatro, paralelo a isso fui fazendo teatro, e lá no teatro eu me deparo com a poesia do Solano Trindade, porque o Solano Trindade era um homem ligado ao teatro, não é? Ele foi aí um autor, ele era poeta, mas ele era um autor, ator, muito importante para o teatro negro no Brasil. Teatro negro brasileiro, né? No Brasil, claro, mas estou falando assim, muito importante para o teatro brasileiro, o Solano Claro. Trindade. Aí eu o conheci por causa do teatro, porque não estava nas gramáticas. A professora disse, você gosta de Manuel Bandeira? Eu disse, gosto. Olha só, tem aquele poema Trem de Ferro que você gosta. Isso aí eu já estava com 15 anos, por aí. Ele disse, olha, tem um poeta aqui também, pernambucano, Solano Trindade, que ele fez o trem dele. Tem gente com fome, 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 dá de comer, tem gente com fome, dá de comer, tem gente com fome, dá de comer. Porque o Bandeira era café com pão, café com pão, café com pão, foi isso, maquinista, café com Sim, pão. sim. Aí o Solano dizia, Bandeira, café com pão tá muito bom. O meu trem tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Agora, olha que sacanagem. Por que é que no momento que a gente vai na gramática estudar Manuel Bandeira, pernambucano, não estuda o Solano Trindade, pernambucano também? Possivelmente porque é um autor negro, né? Sim. Possivelmente por isso, né? Com certeza é isso aí. Então, Solano Trindade, aí depois eu me deparo com Jean Genet, foi o primeiro estrangeiro que eu li, Jean Genet, por causa de um livro chamado Nossa Senhora das Flores. Aí vem Cecília Meirelles, Clarice Lispector, aí depois vem João a literatura Cabral? marginal, João Cabral de Melo Neto, aí vem Chacal, aí vem as fases do Paulo Leminski, aí vem um monte de gente, né? A gente vai descobrindo, fuçando daqui, fuçando dali, e é Sim. isso que vai nos... E agora o teatro me influenciou muito também, a música popular brasileira, Belchior, não imagina a importância do Belchior, da Amelinha, da Elba Ramalho, é muita gente que vai nos pegando pela mão, de que um escritor assim pega a gente pela mão e deixa a gente na esquina com outra pessoa, e assim a gente vai caminhando. Legal demais. O primeiro contato com a arte nordestina que eu tive, que eu me lembre pelo menos, foi um LP que meu pai tinha, um dos, que era do Banda de Pau e Corda, do Recife. Claro, banda de pau e corda, maravilhoso. E foi Banda de pau incrível, e sem corda. entender nada de arte, eu admirava mais a capa e não entendia Linda muito as aquelas músicas. capas, E linda. depois, maravilhoso, né? Quinteto Umas Violado, coisas feitas em barro. Quinteto Violado já não conheço, é maravilhoso. Já da mesma escutei. época, era banda de pau e É, corda, Quinteto isso, Violado. Quinteto Violado já escutei. Tava vendo que agora também o Grande Encontro, que é a live do. Tava tocando no começo. Amo todos Incrível esses demais. aí, Geraldo Azevedo, nossa senhor. Você inclusive citou aqui, né?
Mais perguntas, Machado de Assis também, o Nando está perguntando aqui. Machado de Assis também, a gente passar ali para Machado de Assis. Eu lembro do Bom Crioulo, que me impressionou muito, Bom Crioulo, Adolfo Caminha, porque é um livro, Bom Crioulo era um livro gay. E Sim. aí eu digo, caramba, um livro gay nessa fase do Machado de Assis, eu fiquei pilhado naquilo lá. Já estava lendo Jean Genet, aí fiquei pilhado. Eu digo, nossa, Bom Crioulo. E ele é estudado sim, mas é pouco, exatamente por essa questão aí LGBTQI+. Mas é uma coisa, Luzia Homem, que é um livro também com essa temática, digamos, né, de uma mulher que uma mulher que jagunço, assim, que enfrenta Sim. toda uma homarada ali machista e tal. Eu fiquei pilhado nisso aí. Eu já estava lendo Jean Genet, já estava descobrindo também a sexualidade, já estava querendo esse enfrentamento, assim, urgente, sabe? Legal. Aí todos esses autores me deseducaram, porque autor não educa ninguém, não. E um bom professor não educa, não, deseduca para aquilo que a gente está sendo educado erroneamente. Então, eles deseducam a gente, limpam a gente, sabe? Faz um Sim. banho de pipoca para limpar a gente de coisas que a gente vai carregar erroneamente para a vida. Porque se depender dessa educação padrão, meu amigo, a toda hora você já tem que. Meu filho, cadê a namorada? Meu filho tem que entrar na faculdade, meu filho tem que pensar em administração de empresa, meu filho já comprou uma casa, meu filho casa e meu filho já começa a pagar a aposentadoria. Aí vem esses Passa, autores. passa, passa, né? Aí vem esses autores todos e autoras e deseducam a gente. Então, eu agradeço infinitamente a todos esses que destruíram um destino que não me interessava. Legal isso que você fala de deseducar. Eu queria pedir licença para ler um texto seu aqui, Pois que tem não. muito a ver com isso, que tem muito a ver com isso, ao meu ver, inclusive é uma oportunidade para você me corrigir se eu estiver errado, mas com a sua licença, eu gostaria de ler um texto que tem muito a ver com isso, que é o menu, né? Se não estou enganado, essa coisa do que a sociedade impõe para você, que tem que ser, tem que ser. Então, com a sua licença, Pois Marcelino não. Freire. Ah, o menu não, desculpa, é curso superior, perdão, não é? Eu estava até esperando, eu digo, que texto é esse? Mas eu digo, vai que eu Não, coloquei em perdão. algum lugar o menu aí. Vai que é Esse- aquele Lispector que não é da Clarice Lispector e o povo posta e fala que é dela, né? Não, perdão, Marcelino, é curso superior, menu é a Sim. página aqui. O meu medo é entrar na faculdade e tirar zero. E que eu nunca fui. O meu medo é entrar na faculdade e tirar zero. Eu que nunca fui bom de matemática, fraco no inglês. Eu que nunca gostei da química, geografia e português. O que é que eu faço agora, hein, mãe? Não sei. O meu medo? O meu medo é o preconceito. E o professor ficar me perguntando o tempo inteiro por que eu não passei, por que eu não passei, por que eu não passei, porque fiquei olhando aquela loura gostosa. O que é que eu faço se ela me der bola, hein, mãe? Não sei. O meu medo é a loura gostosa ficar grávida. E eu não sei como a senhora vai receber a loura gostosa lá em casa. Se a senhora disse um dia que eu deveria olhar bem para minha cara antes de chegar aqui com uma namorada, hein, mãe? Não sei. O meu medo? O meu medo é do pai da loura gostosa, e da mãe da loura gostosa, e do irmão da loura gostosa, no dia em que a loura gostosa me apresentar para a família como o homem da sua vida. Será que é verdade? Será que é isso a felicidade, hein, mãe? Não sei. Não sei. O meu medo é a situação piorar e eu não conseguir arranjar emprego nem de faxineiro, nem de porteiro, nem de ajudante de pedreiro, e o pessoal dizer que o governo já fez o que pôde, já pôde o que fez, já deu a sua cota de participação, hein, mãe? Não sei. O meu medo. O meu medo é que com diploma debaixo do braço, andando por aí desiludido e desempregado, um policial olhe de cara feia e eu acabe fazendo uma burrice. Sei lá, uma besteira. Será que vou ter direito a uma cela especial, hein, mãe? Não sei. Marcelino Freire, curso superior. É Curso incrível superior. É, esse texto. o curso superior é um conto que está no Contos Negreiros, né? E que era na época que estava se discutindo a cota racial, e que eu sou completamente a favor dessa reparação. Agora, como escritor, eu via todas as faces desse mesmo momento, não é?
Será que o preconceito acabará? Será que o preconceito com isso continuará? Não é? Aí eu coloco o livro, na verdade, Contos Negreiros, eu falo sempre, era um livro, não eram contos negros, eram contos negreiros, de opressores e de oprimidos. Tem sempre alguém oprimindo, tem sempre alguém sendo oprimido, e eu me colocava ali também uma meia-culpa, né, como parcela desse opressor. Que já está desde o primeiro texto, quando eu falo de trabalhadores do Brasil, né, em seu branco Sim. safado, ninguém aqui é escravo de ninguém, etc, etc. Então, o livro me interessava como uma espécie de apontamentos de várias frentes de batalha da questão do preconceito racial, preconceito contra os homossexuais, o preconceito contra o analfabeto, preconceito contra o indígena, etc. Era um livro em que eu estava escancarando isso aí. Até mesmo a questão do estereótipo com a mulher, né? A questão da loura gostosa, de ter que ser uma loura gostosa, que vai chegar e chamar atenção, né? Uma coisa bem Exatamente. presente na vida da gente. O Pig tá falando aqui, nosso poeta da Rua Declama, Mister Pig. Foi uma entrevista desse escritor fantástico que me inspirou a escrever cada vez mais. Eu não sou da paz. Eita, muito obrigado, que tem inspirado você, poeta e amigo. Não sou da paz, com a Naruna Costa interpretando, é uma coisa mais extraordinária, essa grande atriz. Inclusive, um pouco com salvo perdão da ignorância, eu não conhecia a interpretação da Naruna. Eu conheci esse texto, como eu disse, através da professora Ivete em sala de aula. E depois um amigo meu, Flávio, me mostrou um outro artista aqui de Belo Horizonte que interpretou e até mandou para você, você reagiu, você repostou e ele ficou super feliz também. Não me recordo o nome, que me desculpem. E esses dias que eu fui dar uma geral no seu Instagram e vi você falando sobre o projeto, né, que a Naruna, se não me engano, faz parte, que estava precisando de uma colaboração, e fui ver o texto dela, a atuação, e que incrível aquilo, cara. Não, Que incrível. não, uma atriz extraordinária. Agora há Que pouco que, teve. Ah, fale, pode sim. dizer. Eu ia te perguntar o que você sente vendo o seu texto sendo transposto daquele jeito, com a emoção que ela sentiu e transpondo com emoção para quem recebeu, e para você como escritor, como que é ter esse, não digo reconhecimento, mas esse amparo em outras artes, vindo de outras pessoas para com a sua arte. No mesmo momento em que eu descobri Manuel Bandeira, eu descobri o teatro. Então, fui fazer teatro muito novo, com 9 para 10 anos de idade. Quis muito ser ator, descobri que tinha muito pudor para ser ator. Muito pudor, muita vergonha para ser ator. Como escritor, não tenho vergonha nenhuma. Eu não tenho pudor nenhum, não tenho censura Nem de absolutamente nenhuma. recitar. Nada, de jeito nenhum. Não, como escritor, como escritor, e eu defendo. Quando eu escrevo, eu penso muito em teatro. E o texto, para Sim, mim, tem que estar convencido no corpo. Então eu escrevo, leio em voz alta, tem que me convencer, como algo que eu vá entregar para outra pessoa. Entregar, eu digo dizer o texto, entregar. E para isso o sim. meu corpo tem que tremer junto. E esse conto. E aí a minha felicidade de ter atores e atrizes que pegam o meu texto e levam o meu sonho antigo aos palcos, né? Porque a Naruna Costa, uma grande atriz que eu conheci, aliás, eu queria abrir um parênteses para Sim. dizer que o espaço que você falou da Naruna Costa é o espaço Grupo Clariô de Teatro, que é aqui de Taboão da Serra, aqui pertinho de São Paulo, né? É um grupo que tem mais de 15 anos. Esse texto que ela interpreta há mais de 10 anos. Esse texto eu Sim. escrevi em 2006, tem 14 anos, o Conto da Paz. E o Conto da Paz ele veio ser publicado em livro só em 2008. Esse conto foi um pedido do jornal Estado de São Paulo para eu escrevesse um conto no dia em que Sim. o PCC tomou conta da cidade de São Paulo. Foi um dia que a cidade de São Paulo parou, ficou em quarentena, e isso era uma coisa inédita. De 2 horas da tarde, a cidade toda, porque estava uma guerra aí do PCC e tal, não sei o que lá. Só que nesse dia, muitas mães perderam seus filhos na periferia de São Paulo. Muitas mães, muitos pais, Sim. muitas mães perderam seus filhos na periferia de São Paulo só porque estavam na calçada, ou estavam voltando para casa, etc., e foram metralhados. Então, eu pensei nessas mulheres que perderam seus filhos e já sabia imediatamente que eu ia entregar um texto sobre isso para o jornal, que é publicar um especial no domingo. E nesse domingo estava uma passeata pela paz, uma passeata programada por artistas da Globo e etc. E tinha uma campanha que voltou ao ar na época, que era uma campanha Eu Sou da Paz, que era uma coisa que fazia assim. Sim. Aí me veio a frase imediatamente: eu não sou da paz.
Aí eu comecei a escrever, tomado por esse teatro também, porque me convence, a palavra tem que me convencer enquanto algo que vai ser oferecido para o outro. E eu comecei a escrever, eu tenho sempre que ter a primeira frase, então eu não sou da paz, contradizendo esse eu sou da paz, e aí fui escrevendo, escrevendo, e dizer, em certo momento ela vai revelar que ela é contra a paz exatamente porque perdeu o filho naquele dia. Ah, É, fale. vou pedir licença para ler ele aqui também, para Uhum. ilustrar. Eu até estava pensando se lia ou se não lia, depois das duas interpretações que eu vi, ou seja, fiquei meio impactado. Mas eu quero ler porque, como eu disse, eu não conhecia o trabalho do Marcelino, e quando a professora Ivete pediu alguém para ler para a sala inteira o texto, eu, de prontidão, fui lá na frente. E mesmo já tendo lendo o texto individualmente, entregou, cada um leu individualmente, teve a leitura coletiva, quando eu fui na frente da sala, que aí eu já passei de leitor para interpretador, eu fui lá para interpretar na minha. Isso, para mim, quando eu estou na frente de alguém, eu estou lá para interpretar o texto, seja qual for. Então, eu extrapolo o meu limite de leitor e eu entrei dentro daquilo e quando eu vi, eu estava sentindo uns calafrios, assim, cada vez que a gente lia. Você fala da palavra e você é da palavra mesmo, porque assim, cada repetição do não vou não, não vou não, é a repetição do eu sou dono de mim, eu não vou, né? Então, antes de você falar mais um Vai, pouquinho Lúcio, sobre isso, diga sim, aí. por favor. Quero ver sua leitura. Estou aqui para assistir Vamos agora, lá, para ouvir. vamos lá. Então, eu não sou da paz, Marcelino Freire. Eu não sou da paz. Não sou mesmo, não, não sou. Paz. Paz é coisa de rico. Não visto camiseta nenhuma, não, não, senhor. Não solto pomba nenhuma, não, senhor. Não me venha me pedir para eu chorar mais, sacou? A paz é uma desgraça. Uma desgraça. Carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, não vou não. Não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar. Eu aqui não vou tomar a praça nessa multidão. A paz que a paz não resolve nada. A paz marcha para onde marcha. Para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquele ator? Se quiser, vá você de acho. Eu que não vou, não. Atirar uma lágrima. A paz é muito organizada, muito certinha. Tadinha. A paz tem hora marcada. Vem governador participar, e prefeito, e senador, e até até jogador. Vou não, não vou. A paz é perda de tempo. A paz é perda de tempo. E o tanto que eu tenho para fazer hoje, arroz e feijão, sem contar a costura. Meu juízo não está bom. A paz me deixa doente. Sabe como é? Sem disposição. Sinto muito. Sinto muito, sinto. A paz não vai estragar o meu domingo. A paz, a paz nunca vem aqui no pedaço, reparou? Fica lá, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Um bando de gente, um bando de gente dentro dessa fila demente. A paz é muito chata, a paz é uma bosta. A paz não fede, nem cheira. A paz parece brincadeira. A paz é coisa de criança. Tá, uma coisa que eu não gosto. Uma coisa que eu não gosto. Esperança. A paz é uma senhora. A paz é muito falsa. A paz é uma senhora que nunca olhou na minha cara. Sabe a madame? Sabe a madame? A paz mora. A paz, a paz não mora no meu tanque. A paz é muito branca. A paz é pálida. A paz precisa de sangue. Já disse, não quero, não vou a nenhum passeio, a nenhuma passeata, não saio, não movo uma palha, nem morta. Nem que a paz venha aqui, bater na minha porta e eu não abro. Eu não deixo entrar, a paz está proibida. A paz só aparece nessas horas em que a guerra é transferida, viu? Agora é que a cidade se organiza para salvar a pele de quem? A minha é que não é. Rezar nesse inferno? Eu já rezo. Amém? Eu é que não vou acompanhar andor de ninguém. Não vou, não. Não vou, não vou. Não vou.
Sabe de uma coisa? Eles é que se lasquem, eles é que caminhem a tarde inteira, porque eu já cansei. Não tenho mais paciência, não tenho. A paz parece que tá rindo de mim. Você reparou? Como... Você reparou? Com todos os terços, com todos os nervos, dentes estridentes, você reparou? Eu vou fazer o que mais, hein? Vou fazer o que mais, hein? Hein? Quem vai ressuscitar o meu filho Joaquim? Eu é que não vou levar uma foto do menino para ficar exibindo lá embaixo. Carregando na avenida a minha ferida. Marchar? Não vou, não. Ao lado de polícia? Toda vez que eu vejo a foto do Joaquim, dá um nó. Uma saudade. Uma saudade, sabe? Dá um nó na vista, dá um cisco no peito sem fim. Ai, que dor. Ai, que dor. 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 A minha vontade é sair gritando. Sair urrando, soltando tiro, meu Deus. Juro, meu Deus, matando todo mundo. Todo mundo eu matava, pode ter certeza. A paz? A paz é que é a culpada. Sabe? Não sabe? A paz é que não deixa. A paz é que não deixa. Eita! Grato pela sua defesa aí do texto. Grato pela professora Ivete, que apresentou o texto para vocês. Recentemente, outra pessoa me procurou, esses dias aí, um aluno também da Ivete, que escreveu um artigo grande sobre o Conto da Paz. Quero dizer a você que esse conto o jornal não publicou na época. Não, Ele percebeu que no domingo as pessoas iam abrir ali, eles podiam perder, sei lá, patrocinadores, acharam muito forte, deram uma desculpa qualquer e não publicaram. A partir dali, vocês encontram, inclusive na internet, eu dizendo isso, a partir dali, em 2006, eu comecei a ler este conto em sarau da Cooperifa, em saraus por onde eu ia. Eu lia e contava a história, porque eu tinha sido censurado pelo jornal. E aí ele só foi publicado no meu próximo livro, que foi um livro em 2008, Racife, Mar que Arrebenta, e ele começou a ser interpretado por atrizes, atores, e aí a Naruna, de alguma forma, solidifica essa interpretação, porque é uma entrega impressionante num espetáculo chamado Hospital da Gente. Se vocês forem no perfil da Naruna Costa, vocês encontram lá uma live que ela fez com o Chico César, são 2 blocos, Chico César, querido amigo, em que eu que apresentei a Naruna ao Chico César, porque no momento que conhecemos a Naruna Costa, era um momento que estávamos juntos, eu e o Chico, e a Naruna interpretou uma canção do Chico chamada Beradeiro, e eu queria que o Chico César assistisse essa interpretação dessa jovem atriz, que eu fiquei impressionado com essa interpretação dela. Resultado, se conheceram ali, eu também conheci a Naruna, imediatamente conheci o Grupo Clareou de Teatro, e eles levaram aos palcos um espetáculo chamado Hospital da Gente, que é um verso dessa canção Beradeira do Chico, em resumo. E daí para lá, de lá para cá, a Naruna vem interpretando e carregando esse texto consigo. É só digitar Naruna, Naruna Costa, né, da Paz, aparece. Nós estamos no finalzinho aqui, Marcelino, menos de 5 minutos. A Naruna, se não me engano, ela está na minissérie A Irmandade, na Netflix com o Sr. Jorge. Ela tem vários filmes, é uma atriz muito assim atuante, ela está... incrível. De Irmandade, né? A Irmandade, né? Sim. Foda, assistam. Faz refletir bastante. E o Flávio tinha perguntado aqui, antes eu vou ler mais um, de saideira eu vou ler mais um, quando a gente for embora, mas ainda temos, acho que dá para mais 1 minutinho, meio a 2. Quais eu perdi a pergunta do Flávio, mas era com relação à barreira linguística e os preconceitos linguísticos. Como que isso pode interferir na escrita? E vamos ficar aqui, senão eu vou fazer uma outra pergunta que precisaria de 5 horas. Você cria a própria gramática, você que cria a própria gramática. Eu cito sempre o Sérgio Vaz, querido amigo e parceiro, que criou a Cooperifa lá com o Marco Pezão. O Sérgio Vaz diz, quando a gente diz nós vai, é porque nós vamos mesmo, entendeu?
E eu acho um Sim. preconceito, uma sacanagem também, toda vez que aparece, nunca façam isso, toda vez que aparece a fala do povo na televisão, vai colocar a fala entre aspas ou em itálico para dizer, olha, não é o Jornal Nacional que está falando errado não, é essa pessoa aí na Sim. rua. E ninguém fala errado não, eu acho que você fala do jeito que tem que falar, e escrever do jeito que tem que escrever, construa sua própria gramática. É importante você saber de gramática, estudar, pesquisar, sim, para construir a própria gramática. Então, não Tem tem até o essa... texto do... Então, o Fernando Anitelli também diz que errado é aquele que fala correto e não vive o que diz, né? Não adianta também ser Exatamente. muito correto. E era. Agora, a televisão não coloca, entre aspas, quando você pega aí um ex-presidente aí que esteve no golpe da Dilma, quando falava todas as ênclises e próclises e mesóclises Sim. todas no lugar, e ninguém corrigia ali, ele não estava falando absolutamente nada. Era dir-te-ei e essas Dando coisas uma volta no todas. povo, né? Para não falar absolutamente nada. Então, viva a linguagem que é viva em você. É essa linguagem, com essa Verdade. linguagem que você tem que ir para o enfrentamento. Legal. E você, a última pergunta antes da gente partir para o poema, você se adequa às tecnologias ou você ainda só escreve no papel ou você pega um bloco de notas ou o que tiver disponível ali? Não, eu escrevo já, primeiro que eu fui do manuscrito, depois máquina da datilografia, que era uma outra maneira Sim. de escrever, e eu gosto do computador porque a gente assiste ao que está escrevendo. Eu adoro gastar o Legal. Word. Abro um Word branquinho, aí começa a escrever, abro outro Que Word. prazer quando aquilo vai se preenchendo, né? Gosto das redes sociais, gosto da internet. As pessoas dizem, tem muito lixo na internet. Sim, tem lixo em todo lugar. Você vai para uma Tem. livraria, tem muito lixo lá, nas academias tem muito lixo também, então a gente produz lixo. Leia, se informe, se cerque dos bons poetas para você fazer essa filtragem. Então eu sou uma Legal. figura sem preconceito absolutamente nenhum, inclusive com live, com tudo isso aí. Se a gente não está falando de literatura aqui essas horas da noite no domingo, é maravilhoso. Claro. Então que a gente fale, use esses meios aqui, não deixe esses meios usarem a gente. Legal, Marcelino, muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente. Muito obrigado pelo convite. Beijão para todos aí, né, da Rua A Rua Declama. Declama. Um beijo a todos e todas que estiveram por aqui. Fiquem bem, fiquem tranquilos aí. E vamos aí abraçar todo mundo que está Vamos precisando da aí. nossa ajuda, do nosso socorro. Legal, muito obrigado. Para encerrar, um texto da minha falecida tia-avó Carmen, que faria 100 anos, poeta de longa data, sobre Zezé. E eu quis escolher esse texto porque existem muitos Zezés. Vamos lá. Zezé, o primeiro da fila, 12 atrás. Você andou o caminho certo, abriu atalhos, veredas, estradas. Menino maroto e correto, pequenino e grande herói aos 3 anos. Salvou o Higino, que despencou de cabeça para baixo. No buracão da enxada, puxando-os pelos pezinhos. Duas vidas presas por um fio. Vidrado em canivete, chicote de cabo listrado ou cheio de anéis que você mesmo fazia. Zezé, das pernas de pau, compridas, de pular até porteira, de carrinho de carretel, eixinho encarvoado, que chiava bonito, do carretão e do carrinho de madeira, também de sua fábrica. Paciente, você fazia das rodas subir naquela pedra, naquele torrão, naquele pequeno barranco que eu achava enorme. E lá íamos nós, pela estrada do Limoeiro, sem nenhuma cidade, Zezé da letra miudinha, como não se retrair, do ditado sem erro, Zezé do arroz, do beija-flor, do